seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Jornada Maestria. Eu sou Bruna Mâncio, sou a host deste programa. É a minha primeira vez fazendo isso sozinha, então peço a sua gentileza, porque eu vou ficar colando aqui no meu roteiro, ok? Então tá. Sente-se, fique à vontade, porque aqui é para ser um bate-papo muito descontraído sobre carreira, sobre mercado e, é óbvio, muito sobre design de serviços. Olha, o esquema do podcast é o seguinte: nós vamos liberar os episódios quinzenalmente às quintas-feiras. Então, já aciona aí o sininho, já deixa tudo bem ligado para você não perder nenhum episódio, ok? Bom, como primeira convidada desse podcast, eu não podia deixar de convidar a minha mentora, que mudou a minha vida e que eu não estou rasgando seda para ela, porque todo mundo que eu conheço que fala a respeito sabe que eu sempre repito isso, tá? Então, eu precisava trazer ela, que é uma pessoa extraordinária. Ela tem anos de experiência no mercado de marketing e de gestão de pessoas e tem só nada mais, nada menos do que o maior desafio, que é desenvolver as lideranças corporativas no Brasil. Regina Oliveira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada por esse momento. E bora para esse papo. Olha, então é o seguinte, como é que vai funcionar? A conversa de hoje, a gente vai conhecer muito a Regina e toda essa história, essa trajetória que fez ela chegar até aqui, certo? Certo. Então, bora. Eu queria, antes de começar, né, assim, a gente aprofundar, conta para todo mundo quem é Regina Oliveira sem a parte profissional. Tá bom? Que eu ia falar assim, quem é Regina Oliveira? Tipo, não contei, vocês estão contendo? Eu sei, é muito complexo, mas assim, a gente sempre está acostumado a falar, eu sou a profissional tal, a gente sempre fala isso pra frente, né? Então, eu queria primeiro conhecer você, para que a gente possa, né, mostrar para todo mundo quem é Regina sem esse crachá profissional. Boa, Bru, excelente. Bom, eu sou capricorniana, uma capricorniana muito feliz, e eu posso provar, inclusive. Eu sou dessas que acorda cedo e fala, que dia lindo lá fora. Sério? Nossa, hoje está chovendo. Nossa. E isso é muito natural meu, assim. Eu adoro viver e eu acho que esse é um grande diferencial mesmo. Que mais que eu posso contar? Eu moro em São Paulo, moro na Moca, que é um bairro super gastronômico, tradicionalíssimo. Então, para um lado é canole, para o outro é macarrão, para o outro é pizza, essa coisa. Lá tem aquele pita? Lá tem ali do ladinho, que tem esse pita. Agora, né, nessa época, tá cheia de festas italianas, de festa junina e tudo mais. Assim, maravilhoso. E aí, o que mais? Sou corredora de rua, né? Adoro. E a gente eu digo a gente porque eu sou casada com o André, e ele é um parceirão meu para tudo, na vida profissional, meu amor. E a gente já chegou à marca de 21 quilômetros. A gente acabou de fazer uma meia maratona em Floripa agora. E foi maravilhoso, foi incrível. Então, eu sou muito ligada em trabalho voluntário, a gente trabalha numa ONG. E o que mais que eu posso contar, assim? Bom, eu adoro viajar e, né, como eu moro na Moca, eu adoro comer. Delícia. Isso bem, muito bem, você tá bem servida. Só pra gente começar. Agora que a gente já conhece toda essa parte, me conta, então, quem é a Regina profissional. Você nem por onde começar. Mas só uma passando, né? Então, hoje eu trabalho como mentora de líderes. Sou coach, palestrante, sou CEO da Dare Station, que é uma empresa focada em transformar a liderança corporativa no Brasil por meio do preparo e a formação de líderes para o mercado, tanto as pessoas que querem entrar no mercado, né, ou querem
sentar nessa cadeira de liderança e experimentar, como as pessoas que já são líderes e estão buscando aí acompanhar o que o mercado vem pedindo, né? Também facilito a mentoria, a essência da liderança, que a gente vai falar um pouquinho mais antes, onde eu participei, que de fato muda vidas. Boa. Sou palestrante e sou CAO, que é a sigla para Chief Happiness Officer, que é esse cargo novo que vocês têm visto com diretores de felicidade nas empresas, mas como consultor eu implanto felicidade nas empresas. Muito bom. E aí, conta pra gente como é que foi essa trajetória sua, mais em relação à formação acadêmica. Tá. Como é que você chegou até aqui? Só citando ou você quer que eu já vá contando? Melhor contar. Tá bom. Então, eu sou muito grata às transformações que aconteceram na minha vida. Quando a gente é muito jovem, o que acontece é que a gente fica com medo, né? Aquela coisa... E eu ainda tinha aquela cabeça de... você vai ter uma carreira para a vida inteira e você tem que ser o top daquela carreira, né? E o que a vida me apresentou foram mudanças extraordinárias que me ajudaram a chegar até aqui. Então, vai anotando, né? Tá. Então, para você entender, né? Eu comecei quando eu decidi me conectar com o mercado, eu comecei fazendo curso técnico de eletrônica. Olha! 40 homens na sala, eu e uma amiga, né? Eu também fiz técnico de telecomunicações. Era, 15 pessoas na sala, 3 meninas. Foi isso. Eu apliquei para telecomunicações também, e no liceu, na época, não lembro. Mas, enfim. E aí, fiz eletrônica. Aí, passaram uns 2 anos, eu falei, puxa, acho que não é bem isso. Eu mudei para processamento de dados. Fui fazer programinha, COBOL, DBase. Nossa, juro. E nessa época, eu tinha sido convidada a dar aula de inglês na escola que eu estudava. Então, eu já dava aula na escola que você estudava inglês. Exato. Então, eu me tornei professora lá, já, e estudando, né? E aí, depois de um tempo, eu falei assim, caramba, essa jornada de professora é muito puxada, né? Porque não é só chegar lá e dar aula. Tu era nova, né? Muito nova, tinha 16, 17 anos. Era você preparar, e era um final de semana preparando aula e tudo mais. Então, eu falei, eu quero um trabalho que eu fecho a gaveta na sexta-feira, derruba a caneta e tchau. Exato. E aí, eu fui para o mercado corporativo. E eu comecei, por causa do inglês, eu comecei como recepcionista bilíngue. Isso foi, né, justamente por causa desse trabalho como recepcionista bilíngue em diversas multinacionais, eu acabei entrando na faculdade de letras, com foco em tradução e interpretação. Para fazer tradução em cabine mesmo. Eu cheguei a fazer tradução em cabine, tradução simultânea, em cabine, tipo, tá rolando o evento, Oscar. Exato. Mas, sério, nossa, que difícil. Muito difícil. Tanto é que é por isso que ficam sempre 2 e 30 minutos para cada um. Porque dá uma bugada no cérebro, com certeza. E era maravilhoso, eu achava que eu ia realmente fazer isso. O problema é que eu trabalhava já, e eu já era bem estabelecida, né, como recepcionista bilíngue, em multinacionais e tal. E aí eu não tive coragem de ser uma entrante nesse mercado e sacrificar meu salário. Então eu acabei não trabalhando, né, exercendo a profissão de tradutora oficialmente, né, e continuei como recepcionista bilíngue. Tá. E assim eu fui crescendo, secretária e tal, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu quero mais. Eu quero ver outras coisas, né? Quero trabalhar com outros mercados. E eu sempre flertei com marketing. E foi quando eu decidi, então na faculdade eu fiz letras, tradução e interpretação, e aí eu resolvi fazer um MBA em marketing, porque eu queria alavancar minha carreira. Kamikaze mesmo, entrei no mercado, entrei no MBA de marketing, sem saber o que era palette. Não sabia, né? Então, professor, exato, professor dando aula e eu, tipo, na colega do lado, palette, ela, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Como assim, você não sabe? Você chegou até aqui, exato. Mas como eu sou muito fuçadeira, lembra? Capricorniana, né? Capricorniana. Então, terminei o MBA, foi maravilhoso e foi muito legal porque eu ingressei no MBA em julho, em setembro eu consegui alavancar minha carreira e tive o meu primeiro cargo como analista de marketing numa multinacional americana. E foi incrível, trabalhei por 7 anos lá e foi lá que eu conheci
uma liderança humanizada de verdade. Foi lá que eu entendi o que era ser líder, e eu vou contar um pouquinho desse líder depois. Mas você, depois de 7 anos, você se tornou um líder? Ou você teve uma liderança? Não, eu tive uma liderança e eu descobri porque eu experimentei como liderada que é ser desenvolvida por um líder humanizado, né? E aí o que acontece? Depois de 7 anos nessa empresa, o que acontece é que a empresa ela teve uma nada de negócios e que toda a abertura que a gente estava esperando não ia acontecer e que ia ficar um tempo meio morno, né? Então, eu tive a oportunidade de escolher o que eu ia fazer e eu decidi sair e empreender. Eu abri a minha empresa de eventos. Nessa empresa que eu trabalhei, nessa multinacional, nós desenvolvemos eventos de relacionamento maravilhosos, torneios de golfe para executivos, eventos na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, sessões de cinema fechados, jantares exclusivos com livros assinados, né, e cardápios assinados. Então, assim, foi muito incrível, né? E eu aprendi muito nesse mercado. E a gente sempre ficava pensando, ai, caramba, esses fornecedores, viu? Imagina, é muita gente. É muita gente. Né? E aí eu falei, quer saber, vou abrir a minha empresa de eventos e oferecer o melhor serviço, a melhor experiência. Exatamente. Então, só que sim. Não deu super certo. Trabalhou, né? Não, foi surreal. Era eu e a minha equipe no começo. Quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu trabalhei por quase 4 anos na minha empresa. Atendendo, inclusive, clientes que eram dessa empresa que eu trabalhei. Essa empresa que eu trabalhei me contratou para organizar eventos para eles. Foi muito legal. Só que aí, crise no Brasil. E aí foi uma crise muito bizarra, porque eu tinha um cliente do Brasil, o resto era tudo empresa americana. E as empresas americanas fecharam todas as verbas para fazer brinde, evento, cortaram tudo, mas todas cortaram. Todas, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Nem me fale. E aí, um dos meus clientes, que sabia o que estava acontecendo e tal, falou, olha, eu vou precisar também fazer a mesma coisa. Só que Brasil é spot agora, né, na empresa, e eu vou precisar de braços aqui para trabalhar toda a operação. E eu queria saber se você quer ser um in-house. E aí as pessoas que trabalhavam comigo foram para essa empresa como um in-house, só que eu já entrei lá como líder de canais. Já continuou sendo liderança. Ou você, já era liderança na tua própria empresa. Exato. Só que aí lá eu entrei para trabalhar com trade marketing, que era uma coisa diferente do que eu fazia, mas por toda a experiência comercial e tal. Então, eu entrei como líder de canais. E lá eu fiquei, foi ótimo. Trabalhei por mais 3, 4 anos, até que o core da empresa mudou, o marketing foi dizimado, virou tudo digital da noite para o dia. Já tinha uma equipe de digital que era de fora, que não operava daqui, operava, nem lembro de uma cidade X, né, né, um país aí da América Latina, e simplesmente acabou o departamento de marketing. Coitado. E aí, o que aconteceu? Aí eu dei uma choradinha e fui resolver o que eu ia fazer da vida, né? E aí eu me recoloquei como isso e continuei na minha trajetória como liderança em marketing. Depois, inclusive, resolvi trabalhar como diretora de atendimento em agência, que eu queria ter uma experiência em agência, foi super legal. E aí teve um outro boom de mercado. Então, assim, os grandes marcos foram esses booms de mercado, essas crises loucas que aconteceram. Então, vai vendo tudo que foi me preparando e o que eu fui fazendo para poder chegar até aqui. E aí, o que acontece é que eu tive um viés muito grande que o dono dessa agência falou, olha, Regina, tem uma coisa que eu aprendi nessa vida que a gente contrata devagar e demite rápido. E você, o fulano e o cicrano vão ser desligados agora, porque vocês são os salários mais altos. E eu não vou poder manter. E eu agradeci muito, porque ele foi muito honesto. E todas essas coisas foram criando para mim, sabe, determinadas diretrizes de como você deve lidar com as situações, sabe? Sim. E eu achei isso tão honesto. E é uma pessoa maravilhosa, não tem nem o que falar, num grau de honestidade altíssimo. Eu falei, deixa eu colocar isso aqui embaixo do braço. Mas o que eu vou fazer agora, né, da minha vida? Peraí que eu vou lhe chorar de novo. Eu sou um anjo
e falou assim, escuta, você dá aula de inglês? Você volta da aula de inglês? Falei, será? Bom, em um mês eu tinha 10 alunos. E eu falei, eu não quero outra vida, eu vou fazer isso pro resto da vida, porque eu já estava pensando, eu preciso de alguma coisa, fazer alguma coisa, que mesmo que eu fique velhinha, as pessoas falem, nossa, ela tem autoridade para isso, sabe? E eu falei, eu vou ficar aqui, né? E aí, o que aconteceu? A vida veio e te disse não. A vida veio e falou, querida, plot twist. Plot twist. Isso. Tudo bem, voltei pro mercado, né? E voltei como líder de marketing na área de trade. E aí, quando eu voltei, foi muito legal, porque trabalhando com varejo, do jeito que eu gostava, né? Porque eu gosto mesmo do varejo, essa coisa mais comercial e tal. Passado um tempo, eu entendi que talvez não era bem aquilo que estava me nutrindo mais. Que tudo que eu fazia era por pessoas, para pessoas, com pessoas. Sentido aquele trabalho, ele não estava me alimentando, sabe? E aí, eu decidi, então, fazer uma transição para área de desenvolvimento humano, que era uma coisa que falava mais comigo. Eu já mentorava pessoas, profissionais, tanto na parte pessoal quanto profissional, principalmente na área de marketing. Eu falei, talvez esse seja um bom caminho para mim. E aí eu entrei, então, numa pós de gestão de pessoas, na PUC Rio Grande do Sul, para entender um pouquinho mais. Foi quando eu tive contato com o coaching, foi quando eu tive contato com a psicologia positiva, e falei, nossa, descobri o Brasil. E é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Ai, de novo. Só que agora foi muito bom, né? E aí, só que aí veio a pandemia, e na pandemia, que os profissionais estavam desesperados por aprender, por se desenvolverem, por buscarem cada vez mais, entenderem o que estava acontecendo no mercado, e foi a minha grande guinada. Eu acho que depois da pandemia, a gente teve esse boom de autoconhecimento também, né? Porque ficou muito recluso, acho que as pessoas foram obrigadas a olhar para si. Então, sim, as coisas conversam totalmente. Totalmente, foi o momento certo. Então, eu continuei, então, né, os meus estudos fazendo a formação em coaching, né? E aí eu vi como coaching é uma coisa extremamente séria, sim, né? A gente não manda as pessoas tomarem um banho gelado e fazerem um polichinelo às 5 da manhã. É sério, de verdade. Do que isso. Nossa, as ferramentas são incríveis. E aí, quando você vê o crescimento das pessoas, é uma coisa surreal. Surreal. Eu fiquei muito apaixonada por isso. Sim. E aí, eu tive contato, então, com os estudos da Brené. E eu falei, caramba, isso é muito legal. E eu comecei a pensar, juntar a Brené com o que eu aprendi de psicologia positiva. Eu falei, nossa, se eu soubesse disso antes, tinha encurtado um caminho. E foi aí que eu falei assim, então, peraí, eu posso encurtar o caminho das pessoas. Tá. E foi quando, então, eu criei a Essência da Liderança, que, na verdade, veio também como um presente, todo esse conhecimento, né, da Brené, que eu aprendi também. E eu falei, bom, então eu posso pegar um pouquinho aqui da Brené, posso pegar um pouquinho aqui do Marshall Rosenberg, da parte de comunicação não violenta, um pouquinho de psicologia positiva do Martin Seligman, um pouquinho de inteligência positiva do Cesar Chamini, e eu fui juntando e pegando o que tem de melhor e fazendo essa linearidade dos conhecimentos, e nasceu a Essência da Liderança. Que faz uma grande mudança na vida das pessoas, porque vou contar aqui o meu depoimento, tá? Que é o seguinte, a minha formação, né, de mercado, eu me tornei líder, mas sem nenhum tipo de preparação para isso. Então, eu cheguei, depois de uns 3 anos, assim, mais ou menos, eu me tornei, já tinha, né, 3 anos de carreira, e aí eu entrei na última empresa que eu trabalhei, e daí me disseram, olha, tem esse curso. Assim, foi quase obrigatório, né? Porque era a minha chefe que estava pedindo para eu fazer. Então, eu falei assim, bom, acho que eu entendi o recado, né? Você era bom entendedor. Eu não ia... E assim, gente, assim, é realmente transformador. E aí, como tudo na minha vida, a teoria veio depois. E aí, é mágico mesmo quando você consegue conectar tantos conhecimentos e situações que já aconteceram no passado, para você não cometer erros que você já cometeu, né? Porque, né, ninguém é alecrim dourado, todo mundo comete erros, mas também embasar a coisa que você faz
que você muitas vezes nem sabe o nome que você dá para aquilo, né? Às vezes, né, a gente encontra pessoas que têm habilidades empíricas, né? Ou autodidata, mas aí você tem ali a experiência no dia a dia, e aí você aprende, o nome disso é isso, né? Você fala, nossa, que legal. Então mudou realmente como eu lidero pessoas. O curso da Regina realmente, assim, transforma vidas, tá? Então, de novo, zero puxando saco, só tô aqui dizendo a verdade. Então, você pode fazer o curso para você, que é um grupo menor, né? Tem todo um jeito, né? Que é só da Regina. Então, fica aí esse conselho, tá? Tá longe de ser dito. E falando um pouquinho, né, Bru, que você trouxe sobre erros, né? Eu sempre penso que o problema não é cometer erros, o problema é você cometer os mesmos erros. Então, a essência da liderança vem para trazer a importância das competências comportamentais e relacionais que orbitam a liderança, de forma que você realmente entenda o que está acontecendo, e tudo bem o que já passou. Sim. E tudo bem se você der uma escorregadinha, mas você sabe o que aconteceu, e você pode se reconectar com as pessoas, você pode trazer as novidades, as mudanças, o que você quer fazer de diferente na sua liderança, né? Então, eu me conectei com esse propósito de transformar a liderança corporativa no Brasil, porque eu entendi que a maior parte das dores está relacionada nessa relação líder-liderado, e que as pessoas não estão sabendo lidar com pessoas. Só que a pandemia trouxe para a gente a importância da gente olhar para as pessoas, para esses liderados por trás dos seus crachás. Principalmente porque as empresas estão dentro das casas das pessoas agora. Trabalha remoto, isso aí. Exato. E principalmente depois da pandemia, as pessoas não permitem mais que certas invasões sejam feitas. Sim, até porque agora a linha ficou bem tênue, né? Então, de fato, a gente precisa olhar com cuidado. Muito. E hoje a gente sabe o que é um burnout. Hoje a gente sabe quais são os principais sinais de depressão. E que há pouco tempo ninguém nem olhava para isso. Não sabia dar nome, né? Não sabia dar nome. Então a essência da liderança traz todos esses estudos como uma forma de unir e transformar esse profissional para que ele seja realmente um profissional completo. Um líder completo que entregue para o seu time o que ele tem de melhor, né? Que é desenvolver as pessoas, que é encurtar o caminho, contar onde a ponte racha. Sim. Mas para isso essa pessoa precisa se olhar, precisa fazer um exame profundo de quem ela é e aonde ela quer chegar. Então a gente dá uma resetada aí nos modelos que a própria pessoa tem de liderança. Sim, e foi exatamente isso que eu notei, assim, que fez essa transformação. Então, para mim, fez total sentido, assim, porque a jornada maestria, ela nasce também com esse propósito. Então, por isso que a Regina está aqui e por isso que ela é a minha grande parceira nessa jornada. Porque eu não acredito que existe um profissional que seja só bom tecnicamente, sem desenvolvimento humano e vice-versa. Né? Então, a gente precisa olhar para essas duas coisas, porque senão você acaba sendo um profissional muito bom tecnicamente, mas você não olha para si, você não faz essa análise interna, e aí o que acontece é que o sistema, ele te destrói, né? Ele te abafa, porque é mesmo, né? Não é porque é ruim, porque alguém quer fazer isso de propósito, é porque, de fato, a gente precisa de musculatura para passar por várias situações, né, profissionais, da vida. E a gente também não é uma pessoa dividida, né, que eu falo assim, a gente não é meio calabresa, meio mussarela. É uma pessoa só. Então, não dá pra eu... no profissional eu sou muito resiliente, eu sou muito tranquila. E aí, na vida pessoal, é aquela pessoa toda, né, que atrapalha tudo, né, sei lá, tem muitos problemas que podem acontecer, ou vice-versa, né, você nem é um profissional que tem alto desempenho, as coisas estão todas conectadas, todas. Então, é muito importante você olhar para você, primeiro de tudo, para que depois você possa fazer esse desenvolvimento em paralelo, né? Porque a habilidade técnica, seja no mercado que for, né? A gente consegue fazer, muitas pessoas até conseguem fazer isso sozinhas, mas é o que eu digo assim, você ser bem assessorado
muda tudo na sua vida. Então, a gente passou já por muitos pedregulhos, né? Então, meu objetivo principal é esse, assim, é encurtar essa jornada, porque eu passei por boa parte dela sozinha e que não foi fácil. E depois que eu encontrei a Regina, minha vida mudou. Então, é justamente isso que eu quero oferecer na Jornada Maestria. É que você possa ser bem assessorado, modéstia à parte, né? Porque você não poderia estar, né, melhor acompanhado por nós. Mas é justamente porque o mercado, ele requer, mas a vida também, né, vai exigir isso de você. E não tem como você, por exemplo, ser um bom líder se você não for um bom ser humano. Exato. Nem como você ser um bom profissional sem ser um bom ser humano, né? E eu acho também, Brooks, chega uma época da nossa vida que não é ser pedante, sabe? Você reconhecer no que você é bom, ou no que você é boa. De fato, é importante, isso precisa acontecer. A gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos talentos, a gente precisa saber aonde a gente pode provocar uma transformação. Até porque, se a gente não fizer esse reconhecimento primeiro, fica difícil você exigir, né, que outra pessoa faça. Então, realmente, eu acho que é um aprendizado, né, porque a gente não é ensinado assim em nenhum lugar, né, principalmente dentro de casa, assim, é uma transformação que eu vejo mesmo acontecendo. Mas, bom, para seguir com o assunto, o que eu queria entender? Depois que a gente falou tanta coisa, eu queria entender um pouco assim, quais são os valores, dado, né, essa complexidade de profissão, né, profissional e pessoal, quais são os valores que você leva de toda essa tua jornada e que você aplica hoje em dia? Bom, lembra da pessoa que acorda feliz, né? Alegria é o meu valor principal. Tudo que eu faço com alegria. Tanto é que entusiasmo é a minha primeira força de caráter. Olha! Tudo eu faço com alegria. Então, de fato, tudo que a gente faz sendo feito com alegria traz resultado. E é extremamente importante a gente trazer isso para o mundo. Já que o mundo reflete o que a gente entrega para ele, então vamos entregar alegria. Isso é o que eu penso. Outro valor, eu separei 3, tá, Bruno? Que eu acho que são bem importantes para mim e que dão base para tudo que eu faço. É alegria, contribuição. Contribuição também é a base de tudo que eu faço para tudo, qualquer coisa. Porque quando eu falo qualquer coisa mesmo, né? O André fala, nossa, que orgulho. Minha mulher é mentora de líderes, facilita cursos, é palestrante, faz miçanga. Assim, só não posso chover. O resto, eu dou um jeito. Um dia ele chegou em casa e eu tava fazendo miçanga mesmo, né? Tipo, relaxando, curtindo, vendo uma TV, fazendo miçanga. Ele falou, o que você tá fazendo miçanga? Sim, miçanga. Aí eu tinha feito umas coisas bonitas, assim. Ele, você é muito boa. Bom, contribuição, né? E, de fato, toda vez que eu toco a vida de alguém, eu procuro fazer isso de uma forma que essa pessoa saia melhor. Ou que ela leve um pouquinho de mim e que seja melhor de mim, né? Então, contribuição e honestidade. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, me dá 5 minutos para descobrir, né? Eu gosto dessa brincadeirinha. É o meu lado capricorniano falando. Mas, e se de fato eu não tenho como contribuir, eu sei quem sabe, eu sei quem pode ajudar. Então, honestidade para mim é um ponto primordial para qualquer relação e para tudo que a gente faz. Então, são esses 3, assim, principais. Agora, se você pudesse contar pra gente, assim, do mesmo jeito que você foi uma pessoa que marcou a minha vida, teve alguma pessoa que você pode trazer, compartilhar, que de fato teve essa contribuição que você tanto, que é um dos seus valores, assim, que fez diferença na sua vida pra você estar aqui? Cadê o lencinho? Pera, vamos botar um violino. Boa. No fim, é assim, o que eu penso é que a gente sempre tá influenciando a vida de alguém e sendo influenciado por alguém. Sempre. E eu tive muitos bons exemplos e exemplos horrorosos que são aqueles que falam, olha, não vá por aqui. Que também são decisivos. São decisivos,
mas eu posso destacar, assim, né? Eu tive líderes muito bons, muito, eu tive muita sorte. Tiveram uns cacarecos que também foram bons para me ajudar na minha formação, né? E que tornaram o mar mais revolto e me fizeram uma boa marinheira. Exatamente. Mas eu sempre trago em todas as minhas conversas, lá na nossa turma eu comentei que esse líder dessa primeira empresa que eu trabalhei como analista de marketing, gente, que pessoa iluminada, né? E ele realmente, foi ele que me ajudou a parar de chorar, porque eu chorava para tudo. A pessoa falava, eu chorava. Eu não tinha esse controle emocional, e era um turbilhão, e nem era às vezes de tristeza, às vezes era raiva, né? E eram diversas emoções, mas eu não sabia transformar isso em palavras, e eu chorava. E muitas vezes eu falava para ele, eu tô chorando, mas pode continuar a falar. Não precisa mudar o tom, não precisa me poupar, pode continuar. Era assim. E foi ele que me ajudou a olhar para as minhas emoções, entender o que eu estava sentindo, o que estava desconfortável, trazer o desconforto. Então, eu tive a primeira experiência com espaço seguro na vida, sabe? Você teve essa associação, né? Porque a gente sabe que hoje em dia também muita gente diz, estamos num ambiente seguro, né? Só que não. E não é? Exato. E ele foi um grande mentor. Na verdade, ele é um grande mentor, porque nós somos amigos até hoje. E vira e mexe, eu ligo pra ele e falo, sabe uma coisa? Se é uma coisa, eu tô muito louca, ou é isso mesmo? E ele é um querido, né? Então, uma pessoa extremamente experiente e humana, e que me deu essa luz de que é possível fazer, né, diferente. Então ele foi, e assim, atrás de toda pessoa de sucesso tem outra pessoa de sucesso, né? Então o Plau é um deles, o André é um grande mentor para mim, né? Então, além de meu marido, meu parceiro nos negócios e tudo, ele também me orienta muito e me ajuda a balancear, né, o que eu preciso fazer. Então, ele também é um grande mentor. E outras pessoas que foram cruzando o meu caminho, né, esses líderes incríveis que eu tive, que aí, né, é muita gente para mencionar, mas eu vou destacar os dois. Isso. Não busque problemas, porque se você começar a dar uma lista muito extensa, exatamente, as pessoas exatamente. Mas falando em impacto, Bru, eu tenho visto esse seu florescer, sabe? E isso tem, não tô rasgando seda não devo nada, né? Achei foi bom, tá tudo bem, mas é honesto. Mas condução do seu negócio, da maestria, tem de fato, e assim, essa jornada rápida, né? Como você chegou rápido aqui. Então, na verdade, você foi se preparando, mas no dia que você falou, eu vou colocar isso aqui no ar, aconteceu. E o André vive falando, em casa ele fala, nossa, Bruna é um exemplo, né? Quando você me mandou mensagem no sábado, ele falou, caramba, a Bruna tá trabalhando, né? Eu falei, tá, bem-vindo ao empreendedorismo. É isso. Isso também, né? Acho que uma das minhas fortalezas e eu também aprendi a enxergar muitas coisas quando eu fiz o processo de coaching com você. Mas acho que uma das minhas fortalezas é de fato a execução, né? Eu sou muito boa executora. Eu tenho essa característica, né? Faz parte de mim. Não é uma coisa que, nossa, eu estudei. Eu sou assim. Então, é meio que como eu uso isso a meu favor. Então, eu digo isso muito para os meus mentorados, assim, né? As pessoas, muitos lugares, muito tempo eu ouvi, né, do tipo, você precisa desenvolver suas fraquezas também. Mas só que primeiro a gente precisa entender quais são as nossas fortalezas, né? Depois que eu entendo quais são as nossas fortalezas, quais são as minhas, né, fortalezas, eu entendo quais são as minhas fraquezas. E aí eu decido se eu quero trabalhar, qual delas eu quero e é bom pra mim. Se não faz sentido eu trabalhar para desenvolver uma fraqueza, se aquilo eu não vou conseguir usar a meu favor, né? É perda de tempo. Então, eu de verdade acredito que assim, a jornada maestria hoje, ela é a prática, né, a execução de tudo que eu passei, não só nos 9 anos de carreira de design de serviços, assim, sabe? Vem desde lá de dinheiro. Porque assim como você, eu também tive muitos líderes ruins, né? Infelizmente, eu tive mais líder ruim do que bom.
E eu sei o quanto que isso faz diferença para que você tome boas decisões, né? Então, não é só na carreira, é na vida. Então, eu no final do dia hoje quero poder, e eu ofereço isso, sabe? Para colocar em prática de um jeito rápido, que é a minha fortaleza, e para que eu possa, de fato, fazer essa diferença na vida de outros profissionais mesmo. Porque também, assim, né, é bem recíproco. Do jeito que eu mudo a minha vida, eu também percebo como que essa formação, eu também posso mudar a vida das pessoas. Então, a gente executa o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo dá e recebe. Inclusive, você trazendo sobre as fraquezas, né, e os seus pontos fortes, tem um estudo da Gallup que se chama Pontos Fortes, que culminou num livro e num teste, que você descobre quais são os seus pontos fortes. E o que esse curso, não, o que esse curso não, o que esse teste traz é que se você colocar energia do que você é bom, você pode se tornar excelente referência naquilo. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar o que você não é bom. Né? A gente está sempre buscando os nossos gaps, sempre buscando o que a gente pode melhorar, outras habilidades, e está tudo bem. Só que você desenvolver uma habilidade do zero e se tornar excelente nela vai dar muito mais trabalho, vai ter muito mais energia colocada nisso do que você potencializar os seus pontos fortes. Então, você colocando energia nos seus pontos fortes, ele inclusive te dá base para você trabalhar esses gaps que você quer trazer. Sim, né? Te dá musculatura mesmo, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. Bom, agora vamos falar de futuro, né? O que você enxerga como tendência nesse meio de desenvolvimento humano, assim, para os próximos anos? Eu enxergo que eu vou ter cliente ainda por muito tempo. Olha, eu enxergo que de fato as pessoas estão precisando. Uma carreira de sucesso. Todo mundo quer. Não, mas no fim é assim, se a gente pensar que a gente demora mais ou menos uns 20 e poucos anos para a gente entender que a gente precisa de ajuda para melhorar e tal. E aí quando você começa a se intensificar nisso, você demora mais uns 10 anos colocando em prática para ficar bom, então tem 30 anos de show aí para a gente falar de desenvolvimento humano. O fato é, todos nós fomos criados por pessoas de uma outra geração. E nós fomos criados com vieses dessa geração. Então, no caso da nossa geração, era um viés de escassez muito forte. Eu lembro quando eu era pequena, que quando falava no Jornal Nacional assim, vai aumentar a gasolina, meu pai saía correndo para abastecer e aquela fila imensa nos postos. Então, são coisas que hoje as pessoas nem imaginam. Imagina você entrar num plano de expansão para ter telefone em casa. É muito doido. Então, era muita escassez. E a gente foi criado com esses vieses. E a gente precisa, para trabalhar melhor nesse mercado agora, eliminar esses vieses por meio do autoconhecimento. É o que você tem que buscar para você acompanhar o movimento do mercado. Então, eu entendo que isso ainda vai continuar. Por quê? A gente tem a IA, que está aí batendo na porta e falando, opa, cheguei. Só que a IA, ela te traz respostas. Os prompts que a gente estava falando, a gente precisa ter. Total. Tem que saber qual é a pergunta que você está fazendo. Você tem que saber qual é a pergunta. Você precisa de elementos de comunicação para que você melhor atue dessa forma, para que você extraia o melhor da IA. Esses dias eu estava lendo sobre os slops, que tem os spams, né? Os slops são os spams das IAs. Então, a gente precisa entender se aquela informação que está vindo é uma informação verídica. Não só pensando em fake news, mas se aquilo faz sentido. Sim, é senso crítico. Exato. Sim. E a gente vai precisar olhar para a comunicação, continuar olhando para isso. A gente vai precisar continuar olhando para pensamento crítico. Então, o relatório do Fórum Econômico Mundial que saiu não está desatualizado, ainda está super on. E eu acho que esse vai ser um grande desafio dos próximos anos, onde as pessoas chegam, né, querendo trabalhar com IA, querendo buscar as respostas, mas nas relações você precisa estar vivenciando isso. Então, você pode ir na IA buscar os conhecimentos, mas é a vivência que vai trazer a sua evolução, fazer o seu nome no mercado, trazer a sua autoridade e, de fato, te tornar uma pessoa boa tecnicamente falando. Né? Então, eu enxergo que o desenvolvimento humano fica em alta por muito tempo ainda.
Uhul. Para nós mesmo. Até porque são muitas gerações, muita mudança rápida nas gerações, em curto espaço de tempo, né? Então, diferente de antes, que as coisas demoravam muito para acontecer, agora é assim, né? 2, 3 anos as coisas já capotaram. Uhum. E aí, todo mundo precisa se adaptar. E eu realmente entendo que esse primeiro passo é o autoconhecimento, para você entender o que você faz, né? E depois esse senso crítico, né? Essa análise crítica. Enfim, tudo isso também a gente estuda dentro da jornada. Perfeito. Porque é importante para toda tomada de decisão que você vai fazer na sua vida. Por isso que na jornada a gente começa olhando para os sabotadores. Exato. E é importante para que você... Que é isso, né? Vamos lá, explica o que é sabotadores. Os sabotadores são essas vozes que ficam na nossa cabeça falando: você pode, não, você não pode, você vai, você não vai. Então, são essas crises internas que dão na nossa mente que muitas vezes interferem na nossa tomada de decisão. A gente precisa calar esses sabotadores para que, de fato, você seja autêntica na sua tomada de decisão. Só que você vai fazer isso ativando a sua mente sábia. Então, você precisa conhecer com que bicho que você está brigando, né? Exato. Então, conhecendo quais são os sabotadores que mais atuam na sua mente nesse momento, fica mais fácil de você trazer ferramentas para ativar sua mente sábia e neutralizar esse sabotador, de forma que você, de fato, haja, se comporte, pense de acordo com o que você acredita. Porque eu costumo dizer para todo mundo na mentoria que a gente não precisa de ninguém para puxar o nosso tapete, né? A gente mesmo puxa. Então, assim, o teste dos sabotadores vai te mostrar exatamente isso, né? Quais são ali aqueles bichinhos que ficam puxando o nosso próprio tapete todos os dias e enfraquecendo a gente, né? É sobre isso. É sobre isso. E aí, vamos aproveitar este momento para dizer para as pessoas qual que é a tua atuação dentro da Jornada Maestria, porque é tudo muito bem elaborado, tá? Então, assim, eu vou deixar ela contar qual é essa grande colaboração que ela faz dentro da Jornada Maestria e que você vai poder usufruir uma vez que você entre para ela. Bom, eu trago para a Jornada Maestria toda essa liberdade de você entender em que momento você está, quais são os seus pontos fortes, aonde você quer chegar, quais são as travas que estão te impedindo de chegar aonde você quer, e a gente vai trabalhar com muito acolhimento, mas com muita provocação, todos esses pontos, de uma forma que eu vou fazer perguntas extremamente provocativas, duras, mas com muito amor, que a gente trabalha assim, mas que são perguntas que você não faria para você mesmo. Então, a gente trabalha muito com perguntas poderosas, com muitos assessments, nas tutorias, a gente discute muito em grupo também, de forma que você vá vencendo as barreiras que estão te impedindo de chegar lá e de construir o seu próprio projeto. Exato. Então, a gente vai construir toda essa musculatura que a Bru falou, mas mais do que isso, te colocar para jogo no dia a dia. Então, não tem liçãozinha de casa, essas coisas, o que tem é o próprio laboratório da vida que vai te trazer oportunidades para você colocar em prática o que a gente vai discutir no seu plano de desenvolvimento. Então, olha só, né, que vantagem. E aí eu digo que é por isso que você vai ser tão bem assessorado, tão bem assessorada, porque ao mesmo tempo que você vai desenvolver toda a parte técnica e uma série de conhecimentos, você também vai desenvolver com todo esse plano, esse acompanhamento. Então, você vai ter o seu roadmap, né, desenvolvido especialmente para você com a Regina ao longo dessa jornada, para você ter, de fato, essa segurança e poder evoluir, porque não tem evolução na zona de conforto. Não tem. Não Desculpa tem. dar essa notícia. Sabe o que eu ouvi esses dias? Pode falar palavrão aqui? Eu não sou muito adepta não, mas eu achei muito legal. Tudo bem, né? Você tá liberada. É que a zona de conforto, né? Eu ouvi esses dias que é a famosa merda quentinha. Tipo, eu tô na merda, mas tá quentinho. Tá gostosinho aqui. Isso. Não, senhora, desculpa mesmo, né? Mas assim, se você quer de fato evolução na sua vida, você precisa ir pra jogo, né? Sair dessa zona de conforto. Coragem, né, Bru? E você vai precisar tomar essa decisão, né? Porque o que a gente pode fazer é estar aqui e te assessorar. Mas quem vai ter que tomar essa decisão
É você. Então chega aqui para que a gente possa fazer tudo isso junto. Bom, para encaminhar aqui para o final desta primeira parte, certo? Então, vamos lá. Quais são os seus projetos aí para o futuro? Nossa. Conto para todos. Nossa, não creio. Não creio. Ninguém responde. 0 pessoas respondem. Bom, tem bastante coisa acontecendo. Eu estou com um curso no Forninho, né, de liderança também, mas é um pós a essência da liderança, Legal. né, para quem já fez e que vai para um segundo momento. Tem cursos também que eu estou gravando, porque a essência da liderança é entregue ao vivo. Né? Então a gente se encontra, é online, mas é ao vivo, e eu quero manter esse formato porque a grande transformação acontece aí, né? Mas tem diferença. Faz muita diferença. Mas tem cursos ao vivo, vocês vão me ver bastante em palestras, então eu tenho participado muito de eventos, eu tenho conversado com várias empresas para projetos de felicidade corporativa, estou muito feliz porque, nossa, as empresas levando esses projetos para o dia a dia dos trabalhadores faz muita diferença, né? Também as mentorias, continuam as mentorias individuais, mentorias em grupos, processos de coaching sérios, estruturados, cientificamente embasados, para justamente gerar essa transformação, já que o meu propósito é transformar a liderança corporativa no Brasil. No fim, eu não atendo só líderes, né, mas a grande maioria dos meus clientes são líderes ou pessoas que querem se tornar líderes ou querem, de fato, desenvolver essa habilidade por alguma outra necessidade. Então, temos aí várias coisinhas para acontecer, aguardem. Próximos capítulos. Inclusive, esse é um dos motivos de eu ter trazido a Regina para a Jornada Maestria, porque a liderança é uma habilidade que é possível ser desenvolvida, né? E você não precisa desenvolver a habilidade de liderança porque você quer ser líder, né? Apenas, né? Então, eu trouxe justamente para que ela pudesse embasar. Então, assim, ela tem muito mais know-how e muito mais técnicas, né? Para que isso seja desenvolvido. Para que cada pessoa consiga desenvolver essa habilidade dentro do que é possível para cada pessoa, né? Porque essa é a parte importante também. Aqui a gente não está dizendo que você precisa entrar num molde, né? E ser ali aquele... todo mundo igual, né? Porque isso não existe. Então, é você, de fato, desempenhar, entender quais são as suas fortalezas, fortalecer, né? Desenvolver isso, avançar e evoluir na sua vida, na sua carreira. E essa parte da liderança é uma habilidade que é possível e essa é uma das coisas, né? Uma das diferenças que a gente traz aqui dentro da Jornada Maestria, certo? Bom, então vamos fazer um pontinho aqui. Eu acho que as pessoas elas chegam muito falando, eu queria ser mais corajoso, eu queria ser mais corajosa. Sim. Só que 99% é transpiração, né? Sim. A gente precisa de fato trabalhar intencionalmente nisso. Só que é muito difícil. E mesmo quem é corajoso, eu me considero uma pessoa corajosa. A gente não é corajoso todo dia. Não. Né? Então, a gente também precisa entender um pouco disso, né? O porquê que você quer ser mais corajoso, mais corajosa, o que está te dizendo que você não é. E muitas vezes as pessoas conversando comigo descobrem o quanto elas são corajosas, só que elas não reconhecem, porque de fato, sabe aquela coisa que tipo, isso todo mundo faz? Todo mundo é assim? E não é bem assim. Só que não, exato. E eu acho também, eu acho e vejo, né, que essa questão de você olhar para si, né, de você ser corajoso, né, você não é corajoso todo dia, tudo isso, assim, leva tempo, né, essa também é outra, por isso que a mentoria, maestria tem 5 meses, né, óbvio que é estimado, pode ter um pouco mais, um pouquinho menos, mas tem esse tempo, porque eu também não acredito que ninguém desenvolve de um dia para o outro, né, você não vai entrar em processo nenhum na sua vida, você vai ter um resultado do dia para a noite, né? Eu faço muita analogia, associação com o esporte, seja ele qual for. Nenhum atleta ganha nada, nenhuma medalha, né? Eu quero fazer esse esporte hoje. Amanhã ganhou uma medalha. Isso não existe, né? Você precisa fazer todo um trabalho, todo um desenvolvimento
para que você alcance, né, esse objetivo ou todos os objetivos, porque você vai cada vez mais escalando. Então, eu realmente acredito que é uma questão também de tempo, né, de autocuidado, de você entender que é isso, um pouquinho todo dia, né? Não dá para ter coragem todo dia. Pequenos passos. Exato. É um exercício mesmo. Entender o quanto isso exige de você, né? A gente não vai deitar e falar amanhã eu vou ser vulnerável, amanhã eu vou ser corajosa, né? Não, mas tem uma coisa. Dia seguinte vai acontecer alguma coisa que vai detonar com a sua vida. Mas tem uma coisa que é muito importante. Você pode decidir ser corajoso, ser corajosa, ser vulnerável, ser qualquer coisa que você queira. Você pode decidir e começar a trabalhar para isso com pequeninos passos. Sim. De forma que isso realmente tenha morada na sua vida. Exato. Né? Então, a decisão é sua. E você tem 2 caminhos para decidir, como eu sempre ouvi, né? Pelo amor ou pela dor. Eu prefiro pelo amor. Muito mais. Mas a gente sabe que muita gente... Não é nenhuma questão de prefere, né? É uma questão de que até perceber, né? Demora e vai tudo pela dor mesmo. Então, bom, é isso. Olha, eu quero te agradecer. Estamos finalizando agora a primeira parte, ok? Porque este podcast vai ser separado dessa forma. A gente vai fazer a primeira parte contando a história do nosso convidado, nesse caso da Regina Oliveira, que você já conheceu muito bem, né? A gente contou aqui nesse curto espaço de tempo o que mais é importante, toda essa jornada, toda essa trajetória. A gente vai finalizar agora, então eu te agradeço desde agora, você está aqui para que você conheça um pouco mais do trabalho da Regina. Porém, a gente vai finalizar aqui para que a gente comece a parte 2, onde a gente vai falar só de casos de sucesso e de fracasso. Tem um monte, né? Pois é, por isso que eu quis trazer desse jeito, porque é triste de quem acredita de que a vida é só de sucessos, não é mesmo? E só de fracassos. E só de fracassos também, exato. Então, essa segunda parte é para contar justamente essa montanha-russa de situações e de histórias para que você também se identifique e você entenda que é assim que acontece a vida mesmo. A vida é assim. Né? E você se conecte e entenda que, de fato, essa é a vida. Né? Parte 2. Até lá, gente. Tchau, tchau.